Estamos estudando o livro de Romanos. Queria que você abrisse e mantivesse aberta a sua Bíblia. Nós vamos caminhar durante o texto bíblico. E Paulo continua os seus argumentos, provando que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. E ele vai usar um método muito conhecido chamado diatribe, que é você chamar um personagem, um crítico imaginário, e que ele vai fazendo perguntas e você vai respondendo. E agora ele vai argumentar com este homem. No primeiro capítulo ele vai argumentar que o outro povo que existe na Bíblia, no Novo Testamento, existem só dois povos. O povo judeu e o restante dos povos, que é chamado de gentios. E esses gentios foram, então, criticados no primeiro capítulo, foram enquadrados na lei de Deus, dizendo que eles são indesculpáveis porque Deus se revelou a eles através da natureza e também através da própria consciência. E talvez na conversa, o Paulo conversando então com esse crítico imaginário, esse moralista, esse religioso, esse legalista, ele não vai se ver nessa lista anterior, não vai se ver como essa lista de pecados que foi colocada anterior. E ele pode até concordar com Paulo, dizendo, olha, realmente essas pessoas que praticam imoralidade sexual, se entregam às paixões vergonhosas, que praticam essa lista de pecados relatados no capítulo 1, realmente são pessoas de mente reprovável. Mas Paulo, então, no capítulo 2, vai dizer e continuar dizendo que todos nós somos indesculpáveis. E agora, então, ele vai trazer um outro tipo de pecado. O pecado de falar do pecado do outro. O pecado de julgar o pecado do outro. E ele vai dizer da seriedade disso, quando ele diz que todos nós somos indesculpáveis, inclusive este crítico ferrenho do pecado dos outros. E por isso que no texto bíblico, ele vai passar esse tempo fazendo esse tipo de crítica. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Diz lá, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Paulo, conversando com este homem imaginário, está dizendo algo muito simples. Os teus julgamentos a respeito das pessoas, dos outros, te faz indesculpável. Você tem culpa. Por um motivo muito simples, porque você faz as mesmas coisas. E aqui é interessante que Paulo então está esclarecendo que não há ninguém que possa então julgar o outro por causa dos seus atos. Porque vamos encontrar em nós algo reprovável também, algo indesculpável também. Paulo então vai fortalecer esse conceito dizendo, por isso você não pode julgar alguém pela sua própria força, pelos seus próprios méritos ou pelas suas ações. E é interessante que no tempo de Paulo havia uma pessoa chamada Sêneca, que era um desses filósofos que se tornou então o conselheiro de Nero. E Sêneca era conhecido exatamente por ser um estoico, um moralista, alguém que sempre estava ao lado da verdade, correndo atrás daquilo que é certo. E sabe o que acontece? A história diz que ele se torna esse conselheiro de Nero, e todos sabem o que Nero fez. Um dos crimes que Nero cometeu foi exatamente matar a própria mãe, com medo do poder, de perder o poder. E aí, a história diz que todos os líderes estavam reprovando Sêneca exatamente porque ele deixou de ser aquilo que ele falava tanto que deveria ser. E aprovou e até consentiu com a morte da mãe de Nero, com medo de morrer junto.
Então, talvez você que critica o outro, cuide para se examinar, porque talvez você está fazendo as mesmas coisas ou está agindo da mesma maneira. Tem um conceito na psicologia interessante que é o conceito da projeção. Você critica no outro aquilo, na verdade, ou que você faz, ou que você gostaria de fazer, mas sabe que é reprovável. E é interessante que Paulo está dizendo, olha, esses dedos apontados para o outro, eles estão mostrando, na verdade, que eles estão apontados para você. Então, cuide do seu julgamento, porque Deus é quem julga os homens e Ele não fará com que você escape do juízo dele. Segunda palavra aqui que ele vai dizer é que você, com os teus julgamentos, está revelando que é indesculpável, porque você despreza a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Olha o que diz o versículo 4 até o versículo 5. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, o do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Paulo então está dizendo, tem um problema maior ainda em você julgar o outro, mesmo que você pratique as mesmas coisas, é porque além de você praticar essas coisas, você está demonstrando um desprezo total à bondade de Deus. E aqui ele vai dizer não só a bondade, vai dizer a tolerância e a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Aqui tem um jogo de palavras que Paulo usa, muito interessante. Primeiro ele vai dizer que este crítico despreza a bondade. E no grego há duas palavras para descrever bondade. A primeira é uma bondade, a bondade de Jesus, que não foi perdida quando ele entra lá no templo e dá uma camaçada de pau naqueles que estavam vendendo coisas no templo. Jesus não deixou de ser bondoso ali. É que essa bondade tem o seu limite no momento que é infringido o juízo e o respeito a Deus. Então, a bondade de Jesus não foi perdida, mas entrou ali a sua justiça. É uma palavra que se usa no grego. Mas a outra palavra é a bondade de Jesus, a forma amorosa como Jesus olhou, por exemplo, para aquela mulher que ungiu seus pés, era uma mulher pecadora. Ele não a recriminou e não a impediu. Porque para o judeu, uma pessoa impura que toca alguém que está puro, a pessoa pura se torna impuro. Então ele não poderia ser tocado. Mas aquela mulher o tocou, lavou os seus pés, chorou os seus pés, e ele amorosamente aceitou essa situação. Bondosamente a aceitou. E é a mesma cena de Lucas, de João 8, quando ele trata aquela mulher que foi pega em adultério e diz, mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. Essa bondade. O que Paulo está dizendo é que você está desprezando a bondade que Deus tem para com você, de ficar esperando a sua mudança, de não te condenar agora, de não colocar os teus pecados na balança e dizer, você agora está julgado, está condenado. Esse amor que Deus olha para você, você está desprezando isso. Por isso você é indesculpável. Despreza a tolerância, é outra palavra que ele usa aqui, porque tolerância é aquela ideia de você dar uma trégua para que a pessoa tome algumas decisões, para que ela faça uma reflexão dos seus erros. Mas não dá carta branca para ela pecar. Essa ideia que a tolerância acaba, a paciência tem limite. Essa ideia dessa tolerância aqui, eu estou tolerante com você, mas vai chegar um momento que a minha tolerância vai acabar, e aí vai entrar o juízo. Ele está dizendo, olha, você está desprezando não só a bondade amorosa de Deus, mas você está desprezando essa tolerância, essa trégua que Deus está dando. Por isso você é indesculpável. Mas ele vai usar mais uma palavra. Você está desprezando a paciência. E essa paciência aqui é a ideia da característica de um homem que tem em si mesmo o poder de vingar-se de alguém, mas ele
recusa-se a usar esse direito de vingar. Paciência. Porque quando a gente sabe que Deus tem o direito de julgar e sabe que Ele não está fazendo, a gente acha que Deus não vai fazer. Eu fiz uma coisa errada, fiz outra coisa errada, a mamãe não me pegou. Então, ou ela não sabe, ou ela não vai me pegar mais. E o homem vai começando a continuar na sua vida de erro, na sua vida de pecado, achando que o juízo não vem, que o julgamento não vem, que Deus ou não pode julgar ou não vai julgar, mas ele está pacientemente esperando o melhor momento para fazê-lo. E a palavra de Deus vai dizer, e Paulo está dizendo aqui, que haverá um tempo de juízo para cada um de nós. E aí ele termina essa crítica a este homem, dos seus julgamentos que são indesculpáveis, porque ele despreza a bondade que deveria levar ao arrependimento. Paulo está dizendo a esse crítico imaginário, a paciência de Deus tem limite. Você está desrespeitando essa bondade amorosa. Mas porque essa bondade amorosa não é para você, não é licença para o seu pecado. Essa bondade amorosa é para te levar ao arrependimento. Essa bondade amorosa é para você fazer a mudança de mente dos seus pensamentos. Os judeus consideravam que essa misericórdia de Deus era um convite para continuar pecando e um incentivo a não arrepender e continuar do mesmo jeito. Mas é para fazer a reflexão. Deus não colocou juízo ainda para que tenha oportunidade do homem se arrepender e mudar os seus caminhos, porque Ele é amorosamente paciente. Não porque Ele é leviano, não porque Ele não se importa, mas exatamente para ter oportunidade de se arrepender. É isso que a palavra diz quando as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, porque se não renovasse, um dia o mundo acaba. E Deus chama a si aqueles que precisam de julgamento. Arrependimento. É para isso que Deus é bondoso, para te dar mais uma chance. Ó crítico, Paulo está dizendo. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que eu acho muito interessante. Ele vai dizer, então como é que a gente vai... Essa coisa do arrependimento, ele diz, o arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E nós temos visto muita gente com ar de arrependido. Não vou fazer mais isso. Não vou ter essa atitude. Não vou agir assim. Mas no outro dia, no outro momento, vai continuar fazendo a mesma coisa e a mesma coisa. E pior, olhando para os outros e condenando o erro dos outros. Você continua com essa teimosia e com o coração obstinado, por isso você é indesculpável. E continua julgando os outros. Você está acumulando ira contra si mesmo. E aqui tem uma coisa interessante, essa expressão de Paulo de acúmulo da ira contra si mesmo. Na literatura apócrifa é aquela coisa que não é a original, a certa, a correta. Há livros apócrifos, não estão na Bíblia, não são canônicos. Mas há na literatura apócrifa, principalmente um livro chamado Sabedoria, um conceito que o judeu gostava muito, que era de acúmulo de méritos. Então eles acreditavam que no dia do juízo de Deus, o judeu não ia ser condenado. Ele não ia ser condenado por quê? Porque se ele fosse julgado por Deus e faltasse méritos, obras para ele ser salvo, ele poderia recorrer a um banco de créditos, méritos dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estava com a conta boa. E se ele fosse tão pecador que a situação fosse complicada, ele podia recorrer ao banco de méritos das matriarcas. Conceito bom, né? Então não tinha como o judeu perder a salvação nesse conceito de acúmulos. E aí ele vai dizer, se você pensa que você pode usar o acúmulo dos méritos,
dos patriarcas e das matriarcas, você está muito enganado. Você está acumulando não é mérito, você está acumulando é ira contra você, porque um dia Deus vai julgar toda a obra do homem. Por quê? Porque todos os seus procedimentos revelam que você também é indesculpável. Então, se os seus julgamentos revelam que você é indesculpável, os teus procedimentos também revelam que você é indesculpável. Olha o que está no versículo 6, 7, 8 e 9 e 10. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, e ele dará vida aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação, angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro do judeu, para o judeu e depois para o grego. Isso quer dizer que Deus está dizendo, olha, Paulo está dizendo, Deus, além de julgar os seus julgamentos, ele julga, na verdade, os seus procedimentos. E a primeira ideia é que ele julga individualmente. Não é a nação. Não é se o pai Abraão fez muitas coisas boas, os filhos dele receberão algum tipo de benefício disso. É individual. Deus vai julgar cada um conforme a sua atitude, o seu procedimento, as suas ações. Segundo, ele vai julgar com parcialidade, imparcialidade. Não vai ser julgado judeus diferente de gentios. Olha o que está no versículo 11, 12 e 13. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Paulo está dizendo que os gregos ou os gentios, os outros povos, serão julgados mediante a revelação natural, que a gente viu no capítulo 1. Deus se revelando através da natureza. Os homens não entenderam isso, não aceitaram isso, aliás, entenderam, mas recusaram isso. E não adoraram a Deus, muito pelo contrário, continuaram adorando a si mesmos, as suas imagens, os seus projetos pessoais, e desprezaram a Deus. Mas serão julgados também pela sua consciência moral. O versículo lá na frente vai dizer isso. Então, serão julgados sem a lei. Por que sem a lei? Porque os gentios não receberam a lei de Moisés. A lei de Moisés foi apenas para os judeus. Então, serão julgados e condenados sem a lei. Mas os judeus serão julgados pela lei e serão condenados pela lei. E aqui é uma coisa interessante. Paulo não está dizendo que quem obedece à lei possa ser salvo simplesmente pela obediência da lei. Porque a obediência da lei não salva. Obedecer à lei aqui é a base do julgamento de Deus. Como ninguém consegue obedecer toda a lei de Deus em todo tempo, então todos são indesculpáveis. E aqui, o versículo vai falar no 3:20, Romanos 3:20, diz assim, portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nós vamos trabalhar muito sobre esse conceito de mérito, de obra, de lei. Mas, por enquanto, eu quero afirmar a você que Paulo não está dizendo que a obediência da lei nos mostra isso, salvação. A obediência da lei só mostra o quanto nós estamos conhecedores do nosso pecado. É muito interessante, porque o conceito é muito simples. Se você, por acaso, pecou em algum momento na sua história contra um dos 10 mandamentos, esse é o conceito que Paulo está passando, se você fez algum tipo de coisa errada ali, você já é condenado porque você quebrou a lei. Ah, mas foi só uma vez. Só uma vez. Então aí eu posso chegar para o cara e falar assim, que vai ser preso, ele diz, você roubou só uma vez. Mas foi só uma vez. Você é condenado pela essa vez que você cometeu o seu pecado. Então ninguém
poderá estar diante de Deus e dizer, eu sou livre porque não pequei. Essa conversa que Jesus teve com o jovem rico, você lembra da conversa do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala assim, não, tudo isso que você está falando eu fiz desde criancinha. Fala, muito bem, então você vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres e vem e me segue. Quando ele disse isso, o jovem entristeceu porque, na verdade, o jovem não obedecia a uma lei, chamada amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus, quebrou a lei, então está condenado. É por isso que quando a gente vai olhando para essa crítica de Paulo, ele vai deixar, e o objetivo dele é tirar todo o argumento meu, seu, do judeu, do gentil, a respeito da impecabilidade ou de eu ser merecedor do céu. Porque ele está dizendo assim, Deus vai julgar os seus procedimentos individualmente, imparcialmente. Então não tem nação predileta, não tem filho predileto, não tem igreja predileta, não tem nada predileto. Todos estão debaixo da lei, condenados debaixo da lei. Porque Deus julga todos em suas intenções. Versículo 14 até o 16. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. O evangelho que Paulo estava dizendo, a boa nova que Paulo estava dizendo. Deus julga a nossa intenção, por isso jamais alguém pode dizer que é indesculpável, porque ele olha lá dentro e ele vai ver que muitas vezes pessoas que teoricamente não podiam estar sendo salvas, os gentios, e ele está falando aqui a um grupo de pessoas romanas, onde tinha muitos gentios que se converteram ao cristianismo. Não sei se vocês lembram da polêmica, os judaizantes queriam que eles fossem circuncidados, que eles cumprissem as leis de Moisés. E ele estava dizendo, olha, vocês estão julgando exteriormente, mas eu julgo as intenções, e tem gentios que estão aqui sem ter a lei, cumprindo mais a lei no seu coração do que vocês. Deus julgará o segredo do coração. E essa é uma coisa interessante que a gente às vezes esquece. Mateus 5, 6 e 7 vai dizer que não é o que você faz só, mas é como e a motivação que você faz o que faz. Às vezes as pessoas não serão pegas em fazendo algo, mas serão pegas pensando em fazer algo. Hoje de manhã o Merdi falou sobre que ele já tentou matar muitas pessoas, não com bombas, mas no pensamento. Então nós também somos terroristas brasileiros quando odiamos pessoas e desejamos que elas morram, né, intencionalmente. E por último ele vai dizer, você é indesculpável, crítico imaginário, que pode ser um judeu, pode ser um moralista, pode ser qualquer pessoa, mas agora ele vai voltar a dizer, vai dizer de alguém específico que é um judeu. O teu legalismo revela que você é indesculpável. E legalismo é aquela atitude, um legalista é aquele que pega a lei e faz dela a sua razão. Em vez de fazer de Cristo a sua razão, ele faz da religião a sua razão. Então ele vive em cima de um código de ética moral e ele cumprindo aquilo, ele acha que está agradando a Deus. O judeu tinha muito essa característica. E olha só o que diz então 17 até o 20. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas
instrutores de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Está dizendo aqui algo muito interessante. O teu legalismo, a tua religiosidade mostra que você é indesculpável. Por quê? Porque a religiosidade e o legalismo leva a gente a viver um orgulho espiritual perigosíssimo. Onde a gente acha que as pessoas não podem ter contato com a gente, porque senão eles vão estragar a nossa santidade. O judeu tinha esse sentimento. Eles se tornaram isolacionistas, gente isolada, que não podia ter contato com ninguém. Por quê? Porque senão essas pessoas atrapalhariam a santidade deles. O judeu se purificava, tomava seus banhos de purificação, fazia seus rituais, vivia uma religiosidade e achava que aquilo estava agradando a Deus. E Paulo estava dizendo para ele, você é indesculpável exatamente por causa desse legalismo e essa quantidade de religiosidade que você vive. Você se isolou. E Paulo está dizendo, olha, os gentios precisam exatamente ser guiados nas trevas. Eles precisam de instrução, eles precisam de ensino, eles precisam conhecer a verdade. E quem Deus escolheu para que pudesse mostrar luz às trevas, aqueles que estão cegos serem guiados, foi você, povo judeu. Deus se revelou a você através das leis no Sinai. Deus tirou você do Egito exatamente para que você não se orgulhasse e nem se apoiasse na lei, mas entendesse que, humildemente, Deus te deu uma missão de ser luz exatamente para quem está cego, para ser esse mestre de crianças, para instruir os insensatos, para mostrar através da graça de Deus e do poder de Deus e da palavra de Deus que há esperança para o mundo. Então, quando a gente fala assim que no Velho Testamento não tem missões, que no Velho Testamento não tem para pregar o Evangelho, é uma grande ilusão, um grande conceito errado. Deus chamou Israel para ser luz aos povos. Só que quando a gente olha para o começo, ele vai lá e manda matar e um monte de gente para construir a identidade do povo e o terreno. Mas depois a gente começa a perceber Deus falando de um evangelho que deve ser pregado. A prova disso é Jonas. Jonas vai pregar em Nínive. Mas Deus está dizendo, vocês esqueceram do projeto e orgulhosamente acharam que vocês eram chamados, escolhidos, e que os outros não mereciam salvação, vocês se separaram. E é interessante que ele está fazendo uma crítica velada aos fariseus. A palavra fariseu quer dizer separado. E os fariseus surgem exatamente naquela luta entre os macabeus, onde os romanos queriam que eles se tornassem helênicos ali, tornando um povo com atitudes que não eram judaicas. Então esse povo esse grupo de fariseus dizem, não, nós não queremos nos tornar helênicos, nem com atitude contrária àquilo que são as nossas leis. E aí eles se separam. Só que entenderam errado, porque Deus não estava dizendo para eles se separarem de não estar perto das pessoas, do mundo, do povo, e influenciarem com as leis de Deus. Estava dizendo para ser separado com santidade, para não fazer os que os povos pagãos fazem, mas viver o poder e a graça de Deus no meio dos povos. E aí, Paulo está dizendo, esse teu orgulho mostra o teu legalismo, e o teu legalismo mostra que você é indesculpável. Mas a tua hipocrisia revela o teu legalismo e revela o quanto você é indesculpável. Versículo 21, 22, 23, 24. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? E aqui uma coisa interessante, porque havia um conceito de que os judeus entravam nos templos pagãos, destruía todas as imagens, mas pegavam o ouro e a prata. Se aquilo era santificado aos ídolos, tinha que ser quebrado tudo aquilo. Mas o judeu é esperto mesmo, ele não perde dinheiro, né? Então, o dinheiro a gente ora e abençoa e é nosso.
Quando a gente olha para esse texto aqui, está dizendo uma grande hipocrisia. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que diz o que é certo, mas não vive aquilo dentro de si. Você se orgulha na lei, mas desonra a Deus desobedecendo a lei. Os judeus se tornaram orgulhosos. Eles acreditavam plenamente que Deus os escolheu e que nada tiraria isso deles. Por último, a incoerência mostra o seu legalismo e mostra que você é indesculpável. Versículo 25 até o 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita, a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração pelo Espírito e pela lei escrita, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está terminando essa crítica dizendo: a incoerência é exatamente mostrar externamente o que você não é internamente. Circuncisão era um símbolo da aliança de Deus para os judeus. Capítulo 17 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão e com o seu povo. Então essa circuncisão era o corte no prepúcio, aquela parte do órgão genital masculino, onde mostrava então que era um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Para nós cristãos, o batismo mostra essa aliança, esse símbolo da aliança com Deus. Aqui Paulo está dizendo, olha, não adianta você ter sinais externos de religiosidade, de que você obedece à lei. Se esses sinais não forem expressões de algo dentro de você. Isso quer dizer que não é judeu quem cumpre toda a lei. É judeu quem a cumpre no coração. E é por isso que tem gente gentil, crítico, que está sendo mais judeu que você. Porque eles obedecem de coração. E a circuncisão deles é uma operação feita no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Eles estão vivendo exteriormente com a mesma coerência o que vive interiormente. Eles expressam a sua fé, mas eles vivem a sua fé. Eles fazem o que fazem e dizem para os outros para fazer o que eles fazem. Em resumo, esses vão receber louvor. E esse louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui, Paulo está fazendo um jogo de palavras interessante. No original, no hebraico, a palavra judeu, judá, quer dizer louvor. Então, quando se fala em judeu, está dizendo alguém que está louvando alguém. E nós, os judeus, então, seriam um louvor a Deus. Ele está dizendo, olha, quando você tem essas atitudes incoerentes, você está louvando a si mesmo. Você está dizendo para as pessoas que você é o melhor. Quando você se apresenta como alguém juiz, julgando as pessoas, condenando as pessoas e praticando as mesmas coisas, você não está sendo judeu. Porque judeu é alguém que louva a Deus, porque ele mesmo é louvor a Deus. Essa é a atitude, é viver uma vida que as minhas atitudes louvem a Deus. Então, o louvor que o judeu dava a si tinha que ser dado a Deus. Ele não entendeu que o mérito não era humano, era uma ação de Deus. Deus escolheu o povo de judeu, Deus escolheu a terra e deu para cada um como herança. Deus fez daquele povo o povo que deveria pregar o evangelho dele, a mensagem dele, mas eles não aceitaram e começaram a apontar os dedos para as pessoas que não eram judeus e condená-los. Esse é o resumo de
Romanos 2. Mas eu queria passar um videozinho agora. Que o vídeo é a aplicação disso na minha vida e na sua vida. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or are you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Morra, seu herege. Porque você não é da mesma igreja que eu, então você merece morrer. A gente ri, mas é o perigo que nós corremos quando nós seguramos um conceito e achamos que nós é que somos os salvos porque os nossos méritos nos levam à salvação. Todos nós somos indesculpáveis. Mas o que Deus está dizendo é que graciosamente Ele está mostrando o tempo de graça para que haja arrependimento. Para que a gente mostre uma fé que seja do coração. E por causa daquilo que está dentro do nosso coração, as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. A primeira palavra aqui, o primeiro resumo, a primeira aplicação desse texto todo é: fuja da religiosidade. Deus te chamou para ser um cristão que ama Jesus e que vive uma vida de intensidade com Ele. Segundo, proclame Jesus. Não se isole. Não fique condenando o pecado das pessoas, mas ore por elas. Veja, quando nós olhamos para a palavra, é a palavra quem mostra quem está errado e quem está certo. E eu é que preciso viver essa palavra intensamente. O que Paulo está dizendo é: tenha um critério de coerência. Peça a justiça de Deus para você, então, e misericórdia de Deus para o outro. Faça esse exercício. Com os seus erros, com os seus pecados, diga assim: Senhor, eu quero ser justo, eu quero ser correto. Passa a mão em mim não, Senhor. Mostre o que o Senhor deve, o que eu preciso fazer. Eu não quero ser tratado como um mimimi, eu quero crescer, Senhor. Me ajuda. E com o outro você vai dizendo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Abre os olhos dele, como o Senhor pode abrir o meu. É isso que Paulo está dizendo aqui de maneira clara. Semana que vem nós vamos conversar sobre o capítulo 3. E aí vamos entrar em algo mais específico da graça de Deus. Eu quero orar com você agora, eu quero que você feche seus olhos. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, para a gente poder adorar o Senhor e terminar esse culto. Mas a minha oração com você nessa noite é: como é que está o teu sentimento de que Deus vai julgar todas as coisas? Você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus? Você já entregou o seu coração a Ele? Ou você acredita que são as suas coisas, as suas obras, as suas decisões, a sua vida boazinha? Não, é Jesus Cristo. O que você está fazendo com os erros dos outros? Condenando-os? Como você olha a miséria do outro? Com olho de condenação? Nós vamos orar nessa noite. Deus, em nome de Jesus,
Naquela cruz você morreu, o Senhor morreu por todos os pecadores, inclusive por mim. Não há nenhum mérito em mim ou nos meus irmãos melhor do que ninguém, Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero lhe pedir que a tua igreja seja curada de qualquer meritocracia. Que a sua igreja seja curada de qualquer julgamento. E que, ó Deus amado, cada vez mais a igreja de Cristo não viva simplesmente normas e regras externas que não fazem sentido internamente. Seja roupa, seja vestido, seja calça, seja cabelo, seja frases de efeito. Mas, Senhor, que tudo que façamos seja a coerência entre o que já vivemos internamente e queremos viver externamente. Senhor, quebra o orgulho da tua igreja. Quebra o nosso orgulho, Senhor, de acharmos merecedores ou melhor do que as outras pessoas. E faz de nós, ó Deus, humildes, para ser esses mestres de criança, para serem os guias dos cegos, para ser, ó Deus, esses que levam essa mensagem maravilhosa da verdade de Cristo, que não é a nossa verdade, é a tua verdade. Pai, que haja arrependimento verdadeiro não só por causa do choro, mas por causa da mudança. E que nós sejamos o povo que louva o Senhor, que dá louvor ao Senhor. Salva pessoas nessa noite aqui, Senhor. Endireita os caminhos daqueles que estão vivendo em pecado, Senhor, e que estão com o coração obstinado, Deus, e não percebem que são pecadores, e acham que haverá um jeitinho do Senhor lá no céu. Ó Deus, mas salva aqueles, ó Deus, que se acham tão bons, que são merecedores do céu. Todos esses são indesculpáveis. Pai, converta o teu povo a viver a vida de santidade que o Senhor quer. Que não haja condenação, mas haja libertação no meio do seu povo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.